Vamos lá então, galera. Função quadrática. Função quadrática, ela sempre vai aparecer pra gente com essa cara aqui, ó. Y igual a x ao quadrado mais bx mais c, tá ok? Ou o nosso y também pode ser chamado de f de x, tá? Não tem problema, qualquer um deles tá tranquilo. Bom, a função quadrática, ela sempre vai mostrar pra gente uma parábola, tá ok? E essa parábola ela vai ter a concavidade variando de acordo com o valor do nosso coeficiente a. Se o nosso a for um número positivo, ou seja, se o nosso a for um número maior do que zero, a concavidade da nossa parábola ela vai estar voltada para cima. Caso aconteça do a ser menor do que zero, a concavidade da nossa parábola vai estar voltada para baixo, tá bom? Lembrando, temos o coeficiente independente c, que é ele vai mostrar para a gente onde vai cortar o eixo y, mas isso a gente vê daqui a pouquinho. E nós temos também as raízes ou os zeros da nossa função. Bom, o que tem que acontecer para que a gente determine as raízes ou os zeros da função? O nosso y ele tem que ser igual a zero, ou o nosso f de x tem que ser igual a zero, tanto faz. Bom, quando o f de x for igual a zero, olha aqui o que é que vai acontecer com a nossa função. A gente vai ficar com 0 igual a x ao quadrado mais bx mais c, correto? E isso daqui nada mais é do que uma equação do segundo grau. E para resolver ela, o que nós precisamos fazer? Determinar o valor do delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e depois determinar os dois valores do meu x, né? Porque se é uma equação do segundo grau, ela vai ter, a princípio, duas soluções. Bom, e como é que é dado o valor do x? Menos b. Um momento você vai usar o positivo e no outro o negativo, da raiz quadrada do nosso delta. Tudo isso dividido por 2 vezes o a, tá bom? Então, a gente vai ter aqui dois pontos definidos pelas nossas raízes, que é x' e 0, e x duas linhas e 0. Isso daqui vai acontecer quando o nosso delta for positivo, tá bom? Então, quando o delta for maior do que 0. Quando o delta for igual a 0, então deixa eu colocar aqui, delta maior do que 0, vai dar para a gente duas raízes diferentes. Quando o delta for igual a 0, ele vai dar para a gente duas raízes, porém essas duas raízes vão ser iguais. Então, a gente vai ter apenas um ponto onde vai tocar o eixo do x, tá bom? Porque o y é 0, né? Se o y é 0, ele não vai nem para cima nem para baixo, ou seja, ele toca o eixo do x. Caso o delta seja negativo, ele não vai cortar o eixo do x, assim como nós vimos lá em equação do segundo grau lá atrás, tá bom? Bom, vamos traçar aqui então um gráfico para a gente fazer a análise do gráfico dessa função quadrática. Vamos lá. Vou desenhar aqui então só um pouquinho. Então veja só, galera, nós temos aqui ó, gráfico de uma parábola, uma função quadrática, tá bom? Bom, nesse caso, eu coloquei ela com a concavidade voltada para baixo. Se a concavidade está voltada para baixo, nós já sabemos que esse a, que é o coeficiente a do x ao quadrado, ele é negativo, ele é menor do que 0, tá bom? Bom, no gráfico, o que nós temos que enxergar quando nós traçamos ele? Primeira coisa são as raízes da nossa equação, né? Nesse caso aqui, ó, nós sabemos que o delta é um número positivo porque está cortando o eixo do x em dois pontos diferentes, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, em vermelho, as raízes da nossa equação, tá ok? Nós vamos ter também o ponto onde vai cortar o eixo y. Vou colocar ele aqui em azul pra gente. Então, olha só. Esse ponto que está em azul é onde corta o eixo y. Onde corta o eixo y, o x vale 0, porque ele não é positivo e ele não é negativo. E quando o nosso x for 0, olha aqui na nossa função o que acontece quando o x é 0. Qualquer número vezes 0, 0. Qualquer número vezes 0, 0. Então, isso aqui virou tudo 0. Quanto que vai valer o meu f de x? Vai valer
C, certo? Então, a minha ordenada vai valer C, e a minha coordenada vai ser 0 e C, tá ok? Além disso, nós temos também o vértice da função. Se é uma função que tem a concavidade voltada para baixo, nós vamos ter um ponto aqui em cima, ó, um ponto de máximo. Esse ponto, esse topo da minha parábola, a gente chama de vértice da parábola, tá bom? E o vértice da parábola tem coordenadas x e y, obviamente. Mas esse x e esse y vai ser dado por quem? Bom, o nosso x ele é dado por menos b sobre 2a, tá ok? Sempre vai ser dado por menos b sobre 2a. E o nosso y ele vai ser dado por menos delta sobre 4a, tá ok? Então, aqui no vértice, coordenada x, quanto que vai valer o x? Menos b sobre 2a. Quem que é o b, quem que é o a? Está aqui na nossa função, ó, os coeficientes dela lá. E o valor da ordenada, menos delta sobre 4a. Menos delta, que a gente pode calcular aqui quando estiver calculando zero ou as raízes da função, sobre 4 vezes o a. Tá ok? Bom, nós também podemos precisar calcular a imagem dessa função, tá bom? E o que é a imagem da função? A imagem da função são os valores de y que estão relacionados com a função. Bom, se você analisar os valores de y que estão relacionados com a função, olha aqui no gráfico. O maior valor de y que nós temos vai estar aqui no vértice, olha só. Vai estar aqui em cima, tá ok? E a partir daí, quais são os números que eu posso associar? Bom, esse valor em y, ele vai ser dado pelo y do vértice. Então, está aqui, ó, y do vértice. A minha imagem, os valores de y que estão relacionados, são todos valores o quê? Menores, estão todos para baixo do y do vértice. Então, o meu conjunto imagem, ele vai ser dado por y pertencente aos números reais, certo? Só que o y vai ter que ser menor do que o y do vértice. Então, coloca lá, y pertencente ao conjunto dos números reais, tal que o y precisa ser menor ou igual ao y do vértice. Tá ok? E fecha as suas chaves ali, tá bom? Bom, e nós podemos encontrar também, né, por último ponto, nós podemos encontrar a nossa função na forma fatorada, que nós também já trabalhamos com isso daí lá em equação do segundo grau, tá bom? Como é que a gente pode escrever a nossa função na forma fatorada? Então vamos puxar aqui, ó, uma setinha para cá e vamos colocar aqui, ó, forma fatorada. Na forma fatorada, o nosso f de x vai estar igual a que multiplica x menos quem? Menos a sua raiz. Quem é a tua primeira raiz? Bom, você vai determinar aqui, certo? O valor das duas raízes, do x' e do x duas linhas. Eu vou usar a mesma nomenclatura que está aqui. Na apostila ele chama de m e de n. Eu vou utilizar x' e x duas linhas, que é o que a gente costuma utilizar, tá bom? Então vai ficar x menos x'. X é a tua incógnita, tá bom? E x' é a tua raiz. Isso daqui vai ser multiplicado por x menos x duas linhas, tá ok? Então essa é a forma fatorada de uma função do segundo grau. Beleza, galera? Então, por hoje é isso aí só. Daqui a pouco a gente faz uns exercícios aí para colocar tudo isso em prática. Valeu!